E aí, galerinha, como é que vocês estão? Voltamos aqui com a nossa aula de hoje. Eu, professora Elisângela, o meu café, e você aí que está do outro lado para a gente fazer a revisão do nosso conteúdo da aula 7.1, que nós falamos sobre um tema muito pertinente e sério, né, gente? Muito sério, que é sobre o meio ambiente e a problemática socioambiental. Vamos então relembrar quais foram os assuntos da nossa aula? Vamos aqui para a tela, né, gente? Muito bem, nossa aula de hoje teve um tema forte, né, um tema atual e um tema necessário, né, que foi sobre o meio ambiente. E o que nós trabalhamos nesse tema, então, da aula de hoje? Nós trabalhamos a problemática de uma forma introdutória, né, a gente falou dos problemas que são causados por esse esgotamento que se teve na exploração dos recursos naturais, né? E aí a gente veio para trabalhar a questão dessas problemáticas, trazendo uma leitura sobre as correntes da relação do ser humano com a natureza. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, duas correntes que tratam dessa relação. A primeira é a corrente preservacionista, em que defende que qualquer interferência humana que a gente faça na natureza, ela deve ser restringida. Então, ela tem que ser preservada ao máximo, não pode mexer, gente, não pode fazer nada, né? Essa é uma corrente mais radical. E a gente também tem a corrente conservacionista, que é uma corrente menos radical, que ela considera que a gente pode até interferir na natureza, claro, mas que tem que ter um uso equilibrado desses recursos, né? Ou seja, preservar o máximo para não haver desperdício. Uma outra questão também dessa corrente é que ela parte do princípio que o ser humano é parte da natureza, portanto não podem ser pensados de forma separada. A gente precisa entender que a natureza e nós somos a mesma coisa, um depende do outro, né, gente? Se nós não tivermos a natureza, é mais fácil ela viver sem a gente, que ela ia achar bom se não tivesse os seres humanos aqui destruindo tudo. Bom, e o desenvolvimento sustentável, né? A gente trouxe também a problematização do desenvolvimento sustentável para que a gente possa pensar nas sociedades futuras, né? Então, ele é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade das futuras gerações. Então, a gente tem que pensar no que a gente precisa hoje, que nós vamos ter que conservar, né? Mas também no futuro. Quem é que vai estar aqui, né, depois de nós? Essas pessoas que vão estar aqui, elas precisarão de água, elas precisarão de oxigênio, elas precisarão de alimento, né? Então, a gente precisa garantir que as outras gerações futuras, elas também possam ter um mínimo, né? Trazer para toda essa discussão é pensar na continuidade da própria raça humana. Se a gente não pensar nisso, cara, a gente vai padecer, nós vamos, né, ter datas determinadas para acabar. Então, a ideia é preservar a raça humana e ter um equilíbrio maior dessas forças, né? Bom, então, foi mais ou menos isso que a gente trabalhou nessa aula de hoje. Agora a gente vai para a atividade de sala, que vocês já sabem, que vocês já fazem, né? Tudo tranquilo, do jeito que vocês já estão acostumados. E daqui a pouquinho a gente volta para corrigir a atividade de vocês, conversar mais um pouco sobre esse tema e encerrar a nossa temática de hoje, tá bom? Então, aguardo vocês já voltamos para a correção da atividade. Muito bem, galerinha, voltamos aqui para a nossa correção de atividades, da atividade de hoje, na verdade, né? E falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Sobre essa temática, sobre essas problemáticas. E aí, como é que está sendo o andamento da disciplina, pessoal? Como é que vocês estão se saindo? O que vocês estão achando das temáticas? Vocês acreditam que essas temáticas realmente são muito atuais, que vão ajudar vocês na prova do Enem? E não só para isso também, ajudar vocês a refletirem sobre a realidade. Como é que vocês sentem isso, né? Façam um feedback, mandem para o nosso WhatsApp, tá? Que a gente quer saber das impressões também de vocês. E também gostaria de aproveitar o momento aqui, antes da gente começar a corrigir a atividade, para agradecer
todos vocês alunos que estão aí ligadinhos à nossa aula, agradecer também um forte abraço e carinho especial para todos os professores presenciais que estão aí nos municípios, nas áreas rurais, nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, nos quilombos. Todos vocês são muito, muito especiais e preciosos para a nossa mediação. E antes, calma, antes de continuar a nossa aula, gostaria de deixar para vocês aí um convite para vocês assistirem a nossa série de podcasts que estão sendo feitos carinhosamente para todos vocês alunos e professores também que queiram assistir, para vocês saberem um pouco mais sobre os professores, né? A gente teve já com os professor de Sociologia, professor de Geografia, teve um professor de Libras e hoje nós fizemos comigo, professora de Sociologia, para falar um pouco da trajetória, né? Da minha vida, também da construção, né? De como você transpor seus limites, as suas dificuldades e chegar onde você quer, dos seus objetivos. Então, gente, conferem lá, já está no ar, já está disponível lá as lives, os podcasts da mediação tecnológica, para vocês conhecerem nós fora um pouquinho da sala de aula, tá bom? Então, fica o convite aí para vocês. Pessoal, então vamos para a correção então do conteúdo, vamos ver o que nós trabalhamos nessa aula de hoje enquanto exercício. Vamos ver? Vamos para a tela? Bom, então o que nós falamos hoje? Vamos começar com a pergunta de número 1. Vamos lá, vamos ler aqui comigo? Bom, há uma corrente ambiental que defende que qualquer interferência humana provoca danos ao meio ambiente e, portanto, deve ser restringida ao máximo, né? Propondo, inclusive, áreas de preservação intocáveis. Qual seria essa corrente de pensamento ambiental, hein, pessoal? Lembra que a gente falou isso na aula de hoje? Vamos ver aqui as opções. Letra A, preservacionista. A letra B, conservacionista. Ou a letra C, sustentável. Ou a letra D, florestal. Ou a letra E, isolamento. Bom, algumas aqui a gente nem citou na aula, então realmente tá por eliminação, aí a gente tem algumas que a gente não citou. Florestal e isolamento, né? Sustentável seria uma forma de lidar com o meio ambiente. Então também não é uma corrente de pensamento da relação do ser humano com a natureza. Então vamos aqui eliminar também. Qual seria então a conservacionista ou a preservacionista? Vamos ver então a correta? Exatamente, pessoal, acertou quem marcou a letra A, preservacionista. Lembra que a gente falou que a corrente mais radical desse pensamento, ela defende que as pessoas não devem tocar em nada para que a natureza possa se regenerar, para que ela possa realmente ter condições, né, da gente poder manter esse planeta sustentável. É muito radical, claro, mas não deixa de ser uma corrente para a gente pensar, tá bom? Então, gente, a letra A é a correta da número 1 da aula de hoje, tá bom? Vamos então para a pergunta 2, vamos lá? Essa pergunta aqui, gente, é sobre o Chico Mendes. Lembra que nós falamos sobre o Chico Mendes na aula de hoje, né? Vocês prestaram atenção? Espero que sim. Então, vamos ver se vocês prestaram atenção mesmo. Número 2. Chico Mendes foi um dos maiores ícones da luta pela preservação da Amazônia. O seringueiro tinha uma tese baseada em sua convivência e conhecimento da floresta e natureza, e que mais tarde realmente foi comprovado. Qual é a tese que ele defendia? Que tese seria essa? Vamos ver? Letra A, de que a natureza deve ser intocável. Letra B, a de que o surgimento dos conflitos se deu por causa dos indígenas da região. Será, gente? A letra C, a de que os lucros seriam maiores que a derrubada da floresta. Né? Aqui, repetiu aqui. Letra D, a de que os benefícios derivados da manutenção da floresta em si, né, seriam maiores do que o valor obtido com sua derrubada. Aqui é em si, tá?
E a letra E, a de que os índices de desenvolvimento econômico não têm relação nenhuma com o meio ambiente. E aí, pessoal, qual dessas alternativas se dá com a ideia do Chico Mendes? E aí, pessoal, tá fácil isso aqui, né? Tá fácil. Então, vamos ver aqui logo qual é a correta, a gente discute. É a letra D, pessoal, a de que os benefícios derivados da manutenção da floresta em si seriam maiores do que o valor obtido com a sua derrubada. Ou seja, é melhor manter essa floresta de pé para que a gente possa obter os benefícios dela do que derrubar e causar danos muito maiores ao meio ambiente. Né? Tá certinho, tudo ok. Então aí, quem acertou a letra D, tá? Parabéns. Vamos aqui então para a nossa perguntinha do Enem, vamos refletir mais um pouco sobre essa temática. Vamos lá. Se liga no Enem de 2016. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou um elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Vamos ler de novo. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, tá vendo? Sendo sua destruição interpretada como o atraso, a ignorância e a falta de cuidado, né? Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros no século XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio ambiente como: letra A, ferramenta essencial para o avanço da nação. B, dádiva divina para o desenvolvimento industrial. Ou a C, falei a B agora, né? Letra C, paisagem privilegiada para a valorização fundiária. D, limitação topográfica para a promoção de urbanização. Ou a E, obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos para a correta? É a letra A. Eles viam a natureza como uma ferramenta essencial para o avanço da nação, né? Como uma forma de desenvolvimento. E essa crítica, pessoal, é muito interessante porque a Amazônia, onde nós moramos, um estado rico como o estado de Rondônia, por fato da gente ter mais florestas, as pessoas tendem a dizer que nós somos o estado do atraso. Porque aqui temos uma floresta. Então, assim, olha só o pensamento engendrado das pessoas. É que onde tem mais floresta, menos desenvolvimento tem. Portanto, tudo é um atraso. As pessoas são atrasadas, a cidade é atrasada, o estado é atrasado, a sociedade é atrasada. Dentro desse pensamento desenvolvimentista, é exatamente isso mesmo. No pensamento desenvolvimentista, tudo deveria ser derrubado. Tudo, tudo. E aqui a gente constrói prédios, indústrias, casas, condomínios, fábricas, tá? E aí? E o oxigênio e a água, onde é que fica, né? Então, o pensamento desenvolvimentista é assim, destrói tudo e constrói por cima, né? Mas os críticos ambientais atuais, eles visam de que o desenvolvimento é justamente o contrário, é você saber equilibrar os meios naturais com os meios de vida, uma cidade, né? Um estado. Então, esse pensamento a gente pode dizer que ele que é o atrasado. Quando você vê uma pessoa falando, tem que destruir tudo, o atrasado é ele, né? Que não pensa de que a gente precisa equilibrar as forças e não destruí-las. Então, o pensamento da Amazônia, por muito tempo, na década de 70, era assim: vou dar um pedaço de terra para um indivíduo, para ele desmatar, e aí ele tem direito a ficar com a terra. Olha só o pensamento, a década de 70 era ocupar, 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 ocupar. Destruir, destruir, destruir. Hoje já é o contrário, né? Hoje a gente tem que pensar em ocupar com responsabilidade, ok? Então vamos aqui para a nossa última perguntinha de hoje, tá? Que é sobre a justiça ambiental. O que é justiça ambiental, pessoal? Bom, a injustiça ambiental, desculpem, ela é uma condição de desigualdade operada e sustentada por mecanismos sociopolíticos.
e que destina a maior parte das consequências dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais, que, né, na maioria das vezes são trabalhadores, na maioria das vezes são população de baixa renda, são segmentos discriminados, negros, mulheres, crianças. Geralmente é essa a cara das pessoas que sofrem com danos ambientais, viu, gente? Mulheres, negras, crianças, jovens que moram em lugares perigosos, moram em lugares vulneráveis, né? Então, por isso há essa condição de marginalização, ou seja, são os marginalizados que vivem à margem, né, dessa sociedade aqui, onde o desenvolvimento está aqui no centro. Quem vive à margem são os pobres, né? Ou seja, vulneráveis da sociedade. Essa é a cara, esse é o padrão das pessoas que sofrem com todas as desigualdades, todas as injustiças ambientais que acabam atingindo a própria sociedade. Então, quem vive nessa condição, gente, ela não vive, né? Ela sobrevive, que tem que conviver com a fome, que tem que conviver com água suja, não potável, que tem que conviver com a falta de medicamentos, que tem que conviver com um lugar sujo, que não tem saneamento básico, onde as crianças vão adoecer mais. A gente tem relatos aqui da equipe de saúde de Rondônia, que as crianças, em sua maioria, gente, adoecem pelas questões de higiene. Diarreia, sabe, vocês têm noção que diarreia pode matar uma criança, um bebê? Porque não tem a higiene, não tem um lugar adequado, não toma água limpa, né? Porque os nossos poços, da grande maioria, estão contaminados. E aí isso leva a consequências, às vezes, irreversíveis. Crianças podem morrer nessa condição. Então, por isso que essas crianças, jovens, mulheres e negros, eles precisam ser maior assistidos, precisam de ajuda, não de julgamento, precisam de ajuda. Tá? Então, por isso a injustiça ambiental é algo que preocupa, principalmente países pobres como o Brasil. Tá? Então, gente, é isso. Nossa aula termina por aqui com esse tema. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, e nós vamos continuar seguindo com a nossa aulinha. Nós vamos agora para a nossa aula que vem, aula de revisão de conteúdo e depois a avaliação, tá bom? Então, espero vocês. Até mais, boa sorte e bons estudos!